O primeiro fato relevante da semana foi o sequestro do 7 de setembro por Jair Bolsonaro. Ele transformou a comemoração do bicentenário da independência em uma série de atos de campanha, de comícios eleitorais que ocorreram em várias cidades do Brasil. Reuniu bastante gente em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas na verdade menos gente do que seria esperado, dado o fartíssimo financiamento para a participação nesses atos que foi oferecido pelos empresários, camaradas do bolsonarismo. Nessas manifestações de campanha, Bolsonaro deixou claro mais uma vez que encontra uma enorme dificuldade para falar para além do seu eleitorado já fiel. Eles, na verdade, parece que a campanha dele, depois do fracasso das medidas eleitoreiras, como o Auxílio Brasil e a redução do preço dos combustíveis, em ampliar o seu eleitorado, a campanha dele se resume a tentar manter os seus 30% a 35% das intenções de voto. Insuficiente para ganhar? Sim, mas suficiente para mostrar uma base de apoio relevante, capaz de pressionar o novo governo em diferentes questões, principalmente naquela que é central para o Jair, que é impedir que ele seja preso depois de sair da presidência. Bolsonaro continua investindo num discurso de ódio, de vilanização de seu adversário, de construção de uma narrativa do bem contra o mal. E esse discurso de ódio, ele repercute nas ruas na forma da crescente violência política dos bolsonaristas contra seus adversários. Tivemos também nesta semana mais um trágico resultado disso, que foi o assassinato do trabalhador Benedito dos Santos, no Mato Grosso, por um bolsonarista. Já é a segunda vítima fatal do ódio político que Bolsonaro dissemina. Não dá para esperar neste momento, mas o fato é que é trágico também que as instituições, a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, não sejam capazes de coibir a manutenção desse discurso de ódio, que é um discurso que não, é claro, é um comando direto para o assassinato político, para a agressão política, mas é um incentivo muito claro para que uma base radicalizada chegue a esses extremos. Temos a campanha mais violenta da história recente do Brasil e Bolsonaro é o mentor intelectual dessa violência. Finalmente, tivemos ontem a divulgação da nova pesquisa Datafolha, que mostra Lula parado nos 45% das intenções de voto e Bolsonaro crescendo pouco a pouco, tendo chegado agora a 34%, quando tinha 32% na rodada anterior. É preocupante que Lula não esteja conseguindo crescer. É preocupante porque a possibilidade de liquidar a fatura no primeiro turno parece cada vez mais distante. Isso é um resultado direto das opções da campanha de Lula, que parece mais preocupado em acalmar diferentes setores da burguesia do que em falar com a população que sofre com o desgoverno de Jair Bolsonaro. É uma campanha que optou por não apresentar um diagnóstico incisivo do que está acontecendo no Brasil, de se refugiar na rememoração interminável dos feitos dos passados governos petistas e não politizar a discussão sobre que tipo de Brasil a gente precisa reconstruir depois da destruição que vem do golpe de 2016 e aprofundada pelo governo Bolsonaro. Por outro lado, talvez seja só uma coincidência estatística, afinal tudo continua se movendo lentamente dentro da margem de erro, mas o fato é que os 2 pontos que Bolsonaro ganhou são os 2 pontos que Ciro Gomes perdeu. Dos 4 candidatos principais, foram os 2 únicos que se mexeram nos números das intenções de voto. Ciro Gomes tem atuado cada vez mais no papel de uma linha auxiliar do bolsonarismo nessa campanha, dado seu ódio, seu ressentimento contra Lula e contra o PT. É razoável pensar que alguns dos seus eleitores estejam planejando já um voto útil no primeiro turno em Bolsonaro. Então, cabe a Ciro uma responsabilidade grande pelo que está acontecendo no país. É importante, nessas semanas que faltam até a eleição de 2 de outubro, avançar para a compreensão de que essa é uma eleição que só tem 2 candidatos de verdade. Em outras circunstâncias, seria muito razoável votar em terceiros ou quartos candidatos a fim de colocar a campanha até o segundo turno e poder negociar melhor alguma composição. Não nesse caso, em que nós temos um psicopata fascista
com chance de chegar ao segundo turno se houver, ou melhor, em que nós temos um psicopata fascista que chegará ao segundo turno se houver segundo turno. É necessário liquidar essa campanha no primeiro turno. E para isso é importante que Lula mude seu discurso e que a militância avance decididamente na conscientização dos eleitores de Ciro e Tebet de que é necessário o voto útil para liquidar a fatura já em 2 de outubro, porque manter a campanha até o final do mês de outubro significa ampliar a escalada de violência política, porque Bolsonaro, para o segundo turno, seguramente vai ser ainda mais violento, dar gás ao golpismo, dar gás à extrema-direita. É preciso fazer tudo para que, no dia 2 de outubro, a gente tenha, sim, a eleição de Lula já garantida, já consagrada.